Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui de volta hoje com a ministração do devocional. Não é isso? Ontem teve a programação da louvor, mas hoje nós vamos estar aqui com o devocional, tá bom? Hoje não precisa de participar da participação dos ouvintes, não. Amém? É só um devocional para ficar lá no canal. Glória a Deus. Vamos agora, gente, louvar. Vamos orar, né? Vamos primeiro orar. Não é? Orar ao Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus para dar início ao devocional de hoje. Oremos. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus, estou aqui em Tua presença para Te agradecer por essa semana maravilhosa, Pai. Obrigado pela manhã de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Continua sendo conosco, Senhor, neste domingo, Pai. Continua nos abençoando, nos capacitando a cada dia, Pai. Vai nos dando livramento. Em nome de Jesus, te peço, Senhor, receba o meu louvor e a minha adoração como forma de gratidão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe cada pessoa que vai ouvir esse devocional no livro de Atos 20. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela minha família, pelos meus amigos. Sim, meu Deus, obrigada pela semana que passou. Continua abençoando, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos agora louvar o Senhor Jesus, né? Vamos louvar esse daqui. Plena paz, número 3 da harpa cristã, tá bem? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar agora o hino de número 8, Cristo fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
pois ele é seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não, não há, não há, nem mais humilde, mais benigno. Não, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca te deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. O dia também, ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia. Ele só, glória a Deus. Vamos louvar uma também, gente. Muito lindo esse louvor da harpa cristã. Guia-me sempre. Você conhece esse louvor da harpa cristã? Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos louvar ele? Para a glória de Deus. Guia-me sempre. Vou procurar aqui o número do louvor. 141, vamos lá? 141 da harpa cristã. Oh, glória. Guia-me sempre, meu Senhor. Vamos lá. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. E sua mão é sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, ó meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e
da cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus, é verdade. Peça sempre para o Senhor guiar os teus passos, né? Que você não vai se perder pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Vamos agora, gente, à leitura do livro de Atos 20, né? Dando continuidade ao nosso devocional. Você que ainda não escutou o devocional, você procura aí no meu canal. Estou lendo o livro de Atos completo, tá? Já li o capítulo 1, já tô do 1 até o 19, agora já estamos no capítulo 20. Amém, pessoal? É nosso devocional todo domingo, né? Todo domingo eu tô aqui no canal, mas só para fazer o devocional, tá bom? Depois vou deixar aí gravado o vídeo, você pode compartilhar, você pode também se inscreva aí no canal, tá bom? Para o canal não cair. E você também pode compartilhar os vídeos, né, para outras pessoas, aquelas pessoas que não sabem ler, não é? A palavra, não tem paciência também para ler. Aí eu estou aqui lendo, né? E também fazendo alguns comentários, tá bom? Glória a Deus. Vamos agora fazer a leitura do livro de Atos 20, o nosso devocional de hoje. Amém? Glória a Deus. E depois, aqui está falando que Paulo vai passar pela Macedônia e na Grécia. E depois que cessou o alvoroço, Atos 21, 20, Atos capítulo 20, versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu da Macedônia. Que alvoroço é esse, irmã? Aí só você acompanhar lá o Atos 19, tá bom? Tô dando continuidade aqui da leitura. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de chegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, sou parte de Berea e dos Tessalônica, Aristarcos e segundo Gaio da Derbe, Timóteo dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Sabemos que o livro de Atos, não é? É o livro que fala dos Atos dos Apóstolos, como eles viviam depois da ressurreição de Cristo, a igreja, como eles, não é? Como eles se comportavam, como eles viviam diante das pessoas, né? E eram muito perseguidos, os apóstolos. A ressurreição de Eutico. E no primeiro dia da semana, Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E haviam muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando fundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Glória a Deus. Deixa eu dar continuidade aqui, viu, gente?
Eu esqueci de colocar aqui o fundo musical. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Amém. Vamos voltar para o versículo 8. E havendo muitas luzes, não é? No cenáculo onde estavam juntos, então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto. Gente, não sei se você nota, mas quando as pessoas, né? Paulo estava ali discursando, pregando, e muitas pessoas, gente, acontece isso. Acontece dele pegar no sono, né? Vem aquele sono profundo, porque parece até que não é o inimigo, sabe, que faz isso para a gente não ouvir a palavra de Deus, né? Então aquele jovem, ele estava ali e caiu do terceiro andar, gente, e foi levantado como morto, olha só. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Ficaram muito consolados, né? Que o jovem estava vivo, não é isso? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Azós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenaram, indo ele por terra. Aí é o último discípulo, viu, narrando esse livro de Atos. E logo que se ajuntou conosco em Azós, o recebemos e fomos a Mitaline. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte de Quios, e no outro apontamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Olha só, como os apóstolos viajavam, né? Era de cidade em cidade, pregando o evangelho, né? Que até chegou até nós, né? Hoje. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Isso aí aqui é Paulo falando, tá, gente? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que mesmo sendo perseguido, ele não deixou de pregar, né, nas casas, né, o nome do Senhor Jesus, né? E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha só, Paulo, um homem que perseguia a igreja, né? Ele estava passando pelas mesmas aflições, né? Dos apóstolos antes dele se converter, que os apóstolos também passavam por isso, né? Pela perseguição, né? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha só, Paulo já estava sentindo, né, no seu espírito que ele ia ser preso, ia passar por várias tribulações. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha só, glória a Deus, né? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Porque ele ia de cidade em cidade, né? Pregava o evangelho, se despedia da igreja, né? Que a igreja são pessoas. E Paulo foi o maior missionário, gente. Os que escreveu mais cartas aqui na Bíblia, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Quer dizer, que ele pregava o evangelho, né? Ele dizia que estava limpo por quê? Porque ele pregava o evangelho. Quem quisesse acreditar, acreditasse. Quem não quisesse, ó, ele lavava as mãos, estava limpo do sangue de todos. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entraram no meio de lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Olha só. Depois que Paulo fosse embora, né? Aquelas pessoas, os lobos, né? As pessoas falsos, né? Cristãos, ia querer acabar com o rebanho, né? Do Senhor. Amém. E hoje também não é diferente não, viu, gente? Você está andando no caminho do Senhor, chega uma pessoa, né, por que tu tá assim? Por que tu agora você quer ser o santo, não sei o quê, entendeu? Fica criticando, você tá aí indo para o caminho certo e as pessoas querendo tirar você do caminho, né, do Senhor. E versículo 30 diz, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo falou, né? Já estava abrindo os olhos deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de ademoestar com lágrimas a cada um de vós, né? E Paulo estava viajando e abrindo os olhos daquele, né? Para não cair na conversa dos falsos mestres. Agora, pois, irmãos, recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, glória a Deus, estas mãos me serviram. Quer dizer que Paulo está dizendo ali, gente, que mesmo ele pregando o evangelho, ele, né, trabalhava também com as próprias mãos, né? Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Olha só, Paulo era um homem abençoado por Deus, né? Além de ele pregar o evangelho, ele trabalhava, né? Fazia outro tipo de serviço, né? Ele não vivia, não é, às custas do evangelho, não. Ele trabalhava, gente. Ele era um missionário, ainda trabalhava, viu? Ele disse que a própria irmã, né? E ele nunca cobiçou nada de ninguém, né? Nem ouro, nem prata, nem roupa, não é? E ainda ajudava ao necessitado, né? Que é aquele diz, ó. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, ele gostava, né, de ajudar as outras pessoas, não é? E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto, né? As pessoas ficaram todos tristes entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Paulo era tão amoroso, tão cuidadoso com as ovelhas do Senhor, que as pessoas amavam a Paulo, né? Abraçavam Paulo, beijavam Paulo, se despedindo dele, não é, gente? Porque Paulo, ele cuidava bem das ovelhas do Senhor, não é? Entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Deveria ser muito triste mesmo, né, gente? Porque naquele tempo não existia celular. Hoje em dia, né, a gente pode ver assim, um pastor, alguém que a gente ama, um missionário, né, de longe, né? Ah, fulano não tá aqui, mas eu vou fazer uma ligação para ele em vídeo, né? Aí, naquele tempo, não existia isso. E Paulo, ele ia viajar e não ia mais ver aquelas pessoas, né?
mas Deus estava com eles, né? Ele só ia se comunicar pelas pessoas através de carta, né? Da carta que Paulo, né? Era o único meio de comunicação que existia naquela época, era a carta. Não tinha telefone, não tinha celular, né? Não tinha vídeo, né? Vídeo chamada. E as pessoas ficavam tristes, porque não iam ver mais Paulo, como ele mesmo estava dizendo, né? Que ele ia ter que dar continuidade à sua missão, que era pregar o evangelho, porque ele foi chamado para isso. Amém? Então, pessoal, isso daí foi o Atos capítulo 20, né? A trajetória de Paulo, né? Onde ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho de Cristo, né? Glória a Deus, não é isso? Paulo, homem abençoado por Deus, e não parava de pregar a Jesus Cristo. Mesmo depois que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele ficou com essa missão. Até que escreveram nessa essa relíquia aqui, ó, a palavra de Deus que chegou até nós, não é isso? Então vamos dar glória a Deus, glorificar a Deus pela vida desses apóstolos, né, os profetas que deixaram a palavra de Deus aqui escrita, né, para nós. E o próprio Jesus disse, né, quando ele falou para aquele que duvidou, Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e crerão, né? Então nós, né, nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos isso tudo que aconteceu. Mas você, se você crê, você é um bem-aventurado, você é feliz, porque você encontrou o caminho da verdade. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo devocional. E não se esqueça, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fica na paz, povo de Deus. Glória a Deus.